Pensando no mundo do trabalho de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o FGTS. O que quer dizer essa sigla? Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E nas empresas, todo mundo que trabalha é registrado, volta e meia as pessoas têm algum tipo de dúvida e questionam, tá, mas o Fundo de Garantia é para todos os funcionários, todo mundo que trabalha é registrado, quem trabalha sem registro. O que quer dizer o Fundo de Garantia? Quanto desconta do meu Fundo de Garantia, se é que desconta alguma coisa? Então, pensando hoje do mundo do trabalho, tirou um tempinho para falar sobre o tema FGTS aqui no canal. Vamos lá então? FGTS. A FGTS é o famoso Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Essa quer dizer a sigla. Muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas questionam o que é o FGTS. É descontado o FGTS do meu salário? Não. O FGTS nada mais é que uma reserva criada a partir de depósitos mensais que o empregador ele faz para uma conta em nome do trabalhador e que devem ser feitas enquanto durar o vínculo empregatício. Então, todo mês o empregador vai lá e calcula um valor de 8%, via de regra, do salário do funcionário e deposita na Caixa Econômica. Logo, isso aí acaba sendo uma espécie de poupança, sendo que os valores depositados eles pertencem ao funcionário e só podem ser retirados em determinadas situações. Foi assim por muito tempo. Então, a pessoa só podia retirar em algumas situações específicas. Contava-se demissão sem justa causa e outras situações bem específicas. Hoje, o negócio, ainda mais depois da pandemia, o negócio ficou um pouco mais largo, ficou um pouco mais abrangente. Existem outras maneiras da pessoa fazer esse saque antecipado, mesmo ainda estando trabalhando efetivo nas empresas. Desta forma, o FGTS ele é vinculado ao contrato de trabalho do funcionário, seja ele já desde o início, desde que a empresa admite um novo trabalhador, ela já abre uma conta que vai ser vinculada junto com o PIS do funcionário, aquele número que tem na carteira de trabalho, e para que ela possa depositar o valor do fundo de garantia todos os meses, desde o primeiro mês até o dia que ele sair da empresa, por alguma razão. Cada vez que o trabalhador inicia em um novo emprego, abre uma conta nova, o nome dele atrelado sempre ao número do PIS. Dessa forma, as pessoas podem acumular várias contas, e é comum a gente ver isso, contas ligadas ao número do PIS, ao FGTS, na sua vida profissional. Com o Fundo de Garantia, a pessoa pode adquirir o quê? Um patrimônio, ela vai formando um patrimônio, e esse benefício ele pode ser utilizado em situações de dificuldade, situações de emergência, no caso de demissão, pode ser também atrelado a situações de desastres naturais, era assim que funcionava, ou ainda doenças graves. A regra era uma regra bem mais complicadinha para a pessoa poder fazer esse saque. Além disso, o dinheiro ele poderia ser utilizado em ocasiões especiais, como uma renda extra, para que ele pudesse desfrutar na aposentadoria. Tem o famoso juro do PIS, o abono do PIS e várias outras situações, além, é claro, do principal, que seria a aquisição da casa própria, onde a pessoa podia bater em prestações ou mesmo ajudar na entrada do imóvel. E a história do Fundo de Garantia? Como é que criou-se então esse benefício? O Fundo de Garantia, o famoso FGTS, ele foi idealizado em 1966 pelo então ministro do Planejamento, Roberto Campos, durante o governo ainda de Castelo Branco, ainda no regime militar. Foi criado pela Lei 5.107, ainda de setembro de 1966. Foi bem assim. E era uma das alternativas, como uma alternativa a outras leis trabalhistas. O Fundo de Garantia ele tinha a finalidade de proteger o trabalhador no caso de uma demissão sem justa causa, e também para financiar a construção de imóveis por meio do Banco Nacional da Habitação, o famoso BNH. Logo, o Fundo de Garantia ele entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 1967. No projeto de lei que definia a criação do FGTS,
havia a previsão que o trabalhador, ao ser contratado, ele poderia optar entre o fundo de garantia ou a estabilidade decenal. O que era isso? Era uma garantia da pessoa não poder ser demitida após 10 anos no mesmo emprego. Uma coisa da época, né? Estamos falando de 1966, anos 60 ainda. Só que na prática, as empresas é que faziam essa escolha, forçando, é claro, os candidatos ou os trabalhadores a abrir mão da famosa estabilidade para que eles pudessem, né, ser contratados. Então era um negócio meio desigual, meio complicado. Por isso foi criado a estabilidade, essa famosa estabilidade. Talvez você conheça as pessoas de mais idade e pode até conversar com elas. Ela existiu até 1988 e depois disso todos os trabalhadores eles passaram a ter o direito somente ao FGTS, né? Que atualmente, né, ou que foi regulamentado por muitos anos após isso, pela Lei 8.036 de 1990. Tem também aquelas pessoas que têm algum tipo de dúvida com relação ao FGTS. Tem gente que fala, tá, mas eu pago o FGTS, desconta do meu holerite. Não, o FGTS não é descontado do funcionário. A empresa, como eu já falei, é que calcula, né? Ela faz os pagamentos do fundo de garantia. É o empregador ou o tomador de serviço. O depósito deve ser feito sempre na conta vinculada ao FGTS do trabalhador, da pessoa, até o dia 7 de cada mês. E hoje, com tantos aplicativos, com tanta tecnologia, a gente consegue, inclusive, acompanhar. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, a pessoa acompanhava pelo extratinho que vinha em casa, impresso, ou mesmo acessando, ligando na caixa, vendo qual era o saldo que tinha, mas hoje é muito mais fácil. Tem um aplicativo FGTS e a pessoa consegue acompanhar. O valor depositado corresponde a 8% do valor do salário de cada trabalhador. E caso o trabalhador seja contratado na condição de jovem aprendiz, também tem fundo de garantia? Tem também. Só que esse percentual depositado equivale a 2% da remuneração. Então ela é um pouco menor. Estágio não, porque estágio não tem vínculo empregatício. Vale ressaltar a informação, é muito importante relembrar que esse valor não é descontado e nem pode ser descontado do salário do funcionário. Por quê? Porque ele se trata de uma obrigação do empregador. E o saldo total da conta ela será formada pelos depósitos mensais realizados na conta do funcionário, acrescido de correção monetária e juros. Então, todo ano tem uma correção ali da Caixa Econômica Federal. Os depósitos ainda eles serão realizados mensalmente pelo empregador em contas abertas na Caixa Econômica Federal. É assim que funciona, atrelado ao PIS. Para fazer o saque do benefício, o trabalhador ou ainda o seu representante legal, depende da situação, ele acaba tendo que se dirigir à Caixa Econômica, depende do valor, consegue sacar com o cartão cidadão, valores um pouco mais elevados, só indo na Caixa Econômica com documento de identificação, guia da rescisão, carteira de trabalho, né, para que ele possa fazer o saque do valor quando ele é demitido sem justa causa. Mais uma questão, um questionamento recorrente é quem tem direito ao fundo de garantia, ao FGTS. Desde 5 de outubro de 1988, todos os empregados que trabalham com carteira assinada e regidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, eles têm direito ao depósito do FGTS. Antes dessa data, a adesão ao FGTS acabava sendo facultativa. Logo, então, quem tem direito? Trabalhadores rurais, trabalhadores intermitentes, né? Aqueles que prestam serviços em determinados períodos, né? Períodos alternados, trabalhadores temporários, trabalhadores avulsos, aqueles que não possuem um vínculo empregatício, às vezes, direto, safreiros, trabalhadores que são trabalhadores rurais, que atuam somente em períodos de colheita, né? O famoso trabalho sazonal. Atletas profissionais, diretores não empregados, empregadas domésticas também têm direito ao FGTS. Este foi então o Pensando no Mundo do Trabalho da semana com o tema FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sanado algumas dúvidas aí que porventura vocês tinham
sobre o tema. O fundo de garantia ele tinha uma regra muito específica, os saques do fundo de garantia apenas quando o funcionário era demitido sem justa causa. Quando ele é demitido sem justa causa, ele ainda recebe uma multa em cima do valor total que ele tem. Essa multa não caiu, a multa é de 40%, o empregador ele tem que pagar esse valor. Ele vai sacar todo o seu fundo de garantia, né, nesses casos de demissão sem justa causa. Quando ele pede a demissão, pediu de demissão, o dinheiro fica lá. Ele não perde o dinheiro, mas o dinheiro fica retido na Caixa Econômica. Antigamente só sacaria em caso de ficar mais de 3 anos sem registro, né? Não sacaria também, poderia sacar em caso de doenças graves, né? Doença terminal, comprovada, estado de calamidade pública, no caso, toda a região onde a pessoa mora. Aconteceu muito isso em cidades onde teve alagamento, desastres naturais e coisas do tipo. E claro, quando veio a pandemia então, o governo federal ele criou algumas outras opções que a pessoa pudesse utilizar o seu fundo de garantia, que era um dinheiro que a Caixa acabava trabalhando. Então hoje você tem a opção do saque aniversário, tem empréstimo que os bancos aí fazem atrelados ao fundo de garantia, e são muitas outras opções que a pessoa consegue utilizar o dinheiro mesmo ainda estando trabalhando ativas. Com o aplicativo do Fundo de Garantia você consegue fazer várias coisas, o aplicativo do FGTS, e também consultar o seu saldo sempre que tiver dúvida, sempre que necessário. Tranquilo? Se ainda assim ficou dúvidas, coloque aqui nos comentários e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o FGTS. Ok? Agradeço a atenção de todos, deixo um forte abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.